Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto e venho com este novo vídeo para nós falarmos hoje sobre a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Essa lei que regulamentou o artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal. Além disso, essa lei detalha, ela traz especificações sobre como requerer a informação, quem pode requerer e quem são os órgãos que têm o dever de prestá-la. E aqui nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho disso para vocês. Então essa lei ela foi criada com esse objetivo de trazer maior transparência, maior publicidade aos atos públicos. Tudo aquilo que envolve o poder público deve ser, em regra, de acesso à população, de acesso aos cidadãos. Eles têm que saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho que ter acesso a documentos públicos, a contratos administrativos, também a como está o andamento do procedimento licitatório, de políticas, de programas do governo, para saber, ou então imagine, para saber como estão as receitas, o orçamento público, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu, as despesas públicas. Tudo isso é de informação para a população. Sabendo disso, vamos lá, quem tem o dever de prestar essas informações? Quem tem o dever de prestá-las são os órgãos públicos, e aqui eu destaco o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público. Também se enquadram as entidades da administração pública indireta. Além desses órgãos, desses entes públicos, também devem prestar informações entidades privadas sem fins lucrativos que de algum modo recebam recursos públicos. Pelo fato de receber recurso público, obviamente ela deverá prestar essas informações. Tranquilo? Muito bem. Agora, fácil, quem pode pedir? Qualquer pessoa pode pedir essas informações, basta fazer um requerimento a um desses órgãos, daqui a pouquinho eu já te explico como é que funciona, e eles vão ali te responder se eles vão fornecer a informação ou eventualmente eles podem recusá-la. Mas para você entender isso, antes de chegar no procedimento, vamos falar um pouquinho de quais são os tipos de informação. Nós temos aqui três tipos, três categorias de informação. Eu tenho informação de interesse geral, que diz respeito a todos nós, é de forma ampla. Tenho ainda a informação de interesse coletivo, referente a um determinado grupo, e ainda a informação de interesse pessoal, própria de um determinado indivíduo. Então são essas três categorias de informação que nós temos, que deverão ser prestadas por esses órgãos públicos que eu mencionei. Agora, as informações de interesse pessoal, em especial, fiquem atentos. Via de regra, quem deve pleitear, quem deve requerer essas informações é o próprio titular. As outras, a de interesse geral, de interesse coletivo, qualquer pessoa mesmo. Agora, de interesse pessoal, não. É aquele que detém, é relativo a ele aquela informação. Então, via de regra, só ele pode pleitear. Eu não posso, Paulo, pleitear, requerer informações referentes ao meu vizinho, referentes aos meus colegas. Isso não faz o menor sentido. Eu posso requerer informações minhas, tá? Para eu poder resguardar algum direito, proteger algum direito, ou mesmo para fiscalizar os órgãos públicos, certo? Muito bem, mas tem um detalhe importante. Essas três categorias estão aí, deverão ser prestadas essas informações, mas a lei faz uma ressalva. Certas informações, certos conteúdos não poderão ser divulgados, e aqui recai sobre eles um sigilo, será decretado um sigilo, que tem três categorias de sigilo conforme a Lei de Acesso à Informação. Eu tenho informações denominadas ultra secretas, informações secretas e informações reservadas. A diferença básica aqui diz respeito ao prazo desse sigilo. As ultra secretas são informações que têm um prazo de 25 anos de sigilo. As secretas, 15 anos, e as reservadas, 5 anos. Essas informações, elas terão sigilo porque elas dizem respeito a algo que interessa à própria segurança, à própria soberania do nosso país. São informações que, se divulgadas, poderão causar instabilidades econômicas, financeiras,
Imagine um projeto estratégico das Forças Armadas sendo divulgado por aí, certo? A informação militar, essas informações não podem aí ser divulgadas a todos. Além disso, essas informações, conforme a lei, elas também ficam aqui resguardadas, aquelas que dizem respeito a sigilo industrial, certo? A sigilo profissional. Nós estamos falando de informações mais abrangentes, informações gerais, coletivas, basicamente referente aos atos praticados, a contratos pelo governo, as receitas públicas, as despesas públicas, os programas, tudo isso que eu mencionei, certo? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do procedimento. Paulo, eu quero fazer um pedido, eu quero requerer uma informação. Vai ser feito então um requerimento administrativo. Você tem duas formas de fazer. A primeira delas é indo até o órgão, até a repartição. É a chamada forma física. Vai lá, preenche o formulário, vai requerer e aguarde a resposta. Ou você pode fazer, muito mais fácil, pelo meio eletrônico, pelo site. Hoje nós temos um sistema chamado eSIC. Esse sistema permite o cadastro, você faz o seu cadastro, vai colocar as informações e aqui um detalhe, é importante que você faça de forma bastante detalhada, especifique prazos, o período, qual é a informação, gênero, espécie, tudo o que for possível para facilitar a localização. Informações vagas, imprecisas, impossibilitam o deferimento do requerimento. Por quê? Porque não vai ser possível localizá-las. Então é sempre importante fazer com mais detalhes possíveis, certo? Muito bem. Fiz o meu requerimento, mandei. Vamos imaginar que você fez pelo sistema, mandou. Tem prazo para a resposta ou eles já de imediato me informam? Bom, se eles já tiverem a informação, já estiver disponível, de imediato ela será disponibilizada. Por outro lado, caso assim não seja, tem um prazo que a lei define de 20 dias. É um prazo descrito lá como não superior a 20 dias, mas pode ter uma prorrogação. Então seria até 20 com mais 10 dias de prorrogação. No máximo em 30 dias, os órgãos públicos ou eventualmente uma entidade privada, naquele caso que eu falei de recebimento de recurso público, ela deverá então dar uma resposta. E aqui a resposta pode variar. Eles podem responder que não tinham ali os dados suficientes e por isso indeferiram, ou eventualmente eles vão dizer que não têm as informações ou se recusarão. E aqui a recusa, por qualquer motivo que seja, imaginemos que alguém pleiteou informações que estão classificadas como reservadas, secretas, obviamente que eles não vão fornecer esse tipo de informação. Então, neste caso, se por algum motivo a justificativa da recusa for não plausível, for irrazoável, desproporcional, é possível que qualquer pessoa, aquele que fez o requerimento, ele interponha um recurso administrativo. Então, ao tomar ciência da recusa, você tem um prazo de 10 dias para poder então formular e interpor este recurso administrativo. Tranquilo? Bom, pessoal, então essas são as informações gerais que eu queria trazer para você a respeito da Lei de Acesso à Informação. É uma lei bastante curta, mas que permite essa postura por parte do cidadão de buscar informações para inclusive fiscalizar o poder público, saber o que está acontecendo. Você quer saber quanto foi gasto pela prefeitura, quanto foi gasto pelo estado? Você pode pedir essas informações. Isso pode ser importante não só para a fiscalização, mas também para o crescimento, para que a gente saiba o rumo que aquele ente está dando às políticas públicas, aos programas sociais, por exemplo. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo, curta e também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Em breve, novos vídeos para vocês. Um grande abraço e até mais!